Aqui estamos mais uma vez, agradecidos ao Pai pelo dom da vida, ao Mestre Jesus pela sua presença incondicional na nossa caminhada, e a Fabiano de Cristo por nos reunir em seu lar de amor, dando-nos a oportunidade da tarefa no bem e do nosso crescimento individual e coletivo. A reflexão de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 22º. Não separeis o que Deus juntou, itens de 1 a 4, que se referem à indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram até ele para tentá-lo. E lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, criou-os desde o princípio macho e fêmea, e que disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. E eles lhe retrucaram: mas então por que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio à mulher e que se a repudiasse? Ele lhes respondeu: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. E também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for em caso de adultério, e desposar uma outra, comete adultério. E que aquele que desposar a mulher que um outro houver repudiado, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Só é imutável aquilo que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam conforme os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Por outro lado, as condições que regulam essa união são de tal forma humanas que não há, no mundo inteiro e mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais, e não há um só onde elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Consequentemente, aos olhos da lei civil, o que é legítimo numa região e numa época é adultério numa outra região e num outro tempo. E isso porque a lei civil tem como objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam conforme os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países só o casamento religioso é o legítimo, em outros é preciso também o casamento civil, e em outros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união entre os sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, mas exclusivamente moral. É a lei de amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua entre os esposos fosse transmitida a seus filhos, e que fossem dois, em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir.
Nas condições ordinárias do casamento, os esposos levam em conta essa lei de amor? De outra forma, o que procuram não é afeição, mútuo sentimento que une um ao outro, já que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida, ou seja, o que se busca não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Em uma palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo satisfaz a esses interesses, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos também estão em harmonia e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela obriga a contrair podem suprir a lei de amor, se essa lei não preside a união. Disso resulta que, muitas vezes, o que se uniu à força separa-se por si mesmo. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio, se é dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração da única condição que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, sereis uma mesma carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus juntou, isso deve ser entendido com relação à união pela lei imutável de Deus e não pela lei mutável dos homens. Então a lei civil é supérflua e é preciso fazer os casamentos voltarem a ser conforme a natureza? Não, certamente. A lei civil tem como objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, conforme as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que ela seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que enfim abrirá os olhos aos males sem conta, às faltas, aos próprios crimes que resultam das uniões contraídas visando unicamente aos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á se é mais humano, caridoso e moral pressionar um contra o outro dois seres que não podem viver juntos, ou conceder-lhes a liberdade. E também se a perspectiva de uma união indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Reforçando o que foi lido, lembramos que é a lei de amor que une as almas. Os casamentos de interesse ou conveniência ligam apenas os corpos, quando os ligam. Há casamentos indissolúveis porque sustentados pela lei de amor, que é lei divina, mas também existem casamentos insustentáveis, porque feitos segundo as leis variáveis dos homens, obedecendo a interesses e conveniências puramente humanos ou a ilusões passageiras dos sentidos. Essa é a razão principal da separação de casais. As leis civis têm como meta cuidar do equilíbrio moral e social,
mantendo os interesses da família e da sociedade, do indivíduo e do grupo no qual se encontra. Sendo assim, o matrimônio é uma instituição humana que, infelizmente, em alguns períodos da história, serviu para atender interesses e paixões de nações ambiciosas que uniam seus membros a fim de promover a união de terras e de trabalhadores. Imorais eram essas atitudes em que não se conhecem os parceiros sem qualquer consideração pelos sentimentos pessoais. Somente a lei de amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, porque se radica no sentimento elevado de respeito e de dever que se devem manter os cônjuges, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. O matrimônio é um compromisso sério que deverá ser sempre resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para consigo e com o outro, a fim de que sejam os dois uma só carne. Muita paz.